Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Segundou, 30 de junho, uma data histórica, né? 30 de junho, 18 anos do estádio Newton Santos. Eu estava lá na estreia, 2-1 contra o Fluminense. Também aniversário do pentacampeonato, 2-0 contra a Alemanha em Yokohama, né? Em 2002. Enfim, e acordamos hoje, né? Na verdade, fomos dormir ontem com a bomba da notícia da demissão do Renato Paiva. Uma demissão até certo ponto surpreendente a essa altura, porque o Paiva ele passou por várias turbulências desde que assumiu o Botafogo, né? Ele assume o Botafogo, a torcida nunca simpatizou muito com o nome dele, mas o fato é que ele conseguiu melhorar as coisas. O Botafogo se classifica na Copa do Brasil sem muitas dificuldades e tem bastante dificuldade e consegue se classificar na Libertadores para as oitavas, né? Então, de certo modo, ele consegue o objetivo do primeiro semestre, que era a classificação da Libertadores. Dentro do Brasileiro, o Botafogo também consegue uma certa reação, e quando o Botafogo viaja para os Estados Unidos, deixa o Botafogo no G6, né? Na área de classificação para a Libertadores do ano que vem. Então, a coisa estava estabilizada, e a gente tem que reconhecer que depois de uma estreia razoável apenas contra o Seattle, o Botafogo do Paiva atinge o seu ápice, né? E a popularidade, né? Se é que podemos dizer assim, do técnico português atinge o ápice com a vitória diante do PSG e depois a classificação contra o Atlético de Madrid. Então estava mares calmos, né? Para o português navegar. Óbvio que veio a eliminação do Mundial, mas eu sinceramente não esperava que ele sairia agora, né? Vamos tentar entender o que pode ter causado essa demissão, né? Não é tão difícil assim. Claro, o Botafogo fez uma partida muito abaixo do que se esperava. Eu gravei ontem, quem assistiu meu vídeo de ontem viu que a nossa insatisfação como torcedor não veio pela eliminação. Ser eliminado pelo Palmeiras seria algo normal, né? Aceitável, melhor dizendo, né? Porque são duas grandes equipes. Da mesma forma, se o Botafogo tivesse eliminado o Palmeiras, também seria algo normal e aceitável por parte dos torcedores alviverdes. O que não desceu legal pra gente foi a maneira com que o Botafogo atuou. O Botafogo parece que esperou o Palmeiras fazer o gol já ali no início da prorrogação, para aí sim buscar o resultado do empate que levaria o jogo para uma decisão de pênalti. Então, foi uma atuação muito estranha do Botafogo, acho que não tem outra palavra para dizer. Eu lembro teve um momento ali de um cooling break, né, aquela parada técnica da FIFA, em que o Marlon parecia que explicava, e assim, com certa, né, sendo até... falando assim com raiva, né? Explicava o que estava dando errado ali para o próprio Paiva, né? Então, ficou nítido que os próprios jogadores do Botafogo não estavam, né, satisfeitos com o que estava acontecendo. Entendendo os fatos, acabou a partida, o John Textor foi ao hotel do Botafogo e deu uma palestra, né? E, enfim, se reuniu com um grupo, com o elenco do Botafogo, para dizer duas coisas. A primeira coisa, de que ele vai dar, essa é uma boa notícia, ele vai dar mais atenção ao Botafogo daqui em diante, porque ele não se considerou apto a resolver todos os problemas que o Lyon tem tido lá na França. O Lyon passa por uma série de problemas, todo mundo sabe disso, recentemente relegado à segunda divisão da França, né, por questões financeiras. Então ele sai da posição, né, de liderança na equipe francesa. Quem vai assumir lá agora é o alemão Michael Gerlinger, que já foi CEO da própria Eagle, e vai ter uma nova presidenta, né, o Lyon, que é a Michelle Kang, que é uma sul-coreana naturalizada americana, que já presidia o Lyon do futebol feminino, e ela agora assume o Lyon, o clube, né? Então, esses dois empresários, enfim, dirigentes, contam com total confiança do Textor para resolver as questões do Lyon. Com isso, ele o Textor passará agora a vir mais vezes para o Brasil
para cuidar mais do Botafogo, estar mais atento, que era algo que a gente realmente vinha cobrando, esse tipo de postura do John Textor nesse primeiro semestre, né? O Textor, depois que o Botafogo conquista a Libertadores e o Brasileiro, o Textor se afasta do Botafogo e parece realmente, a gente sabe que ele o tempo todo continuou muito focado no Botafogo, mas dividindo isso, claro, a atenção com os problemas do Lyon. Havia também a questão dos problemas do Crystal Palace, que aparentemente estão resolvidos. O Textor, a Eagle, vendeu as ações, eram 45% das ações do clube inglês. Então agora as próximas missões do Textor são adquirir um novo clube na Inglaterra, de preferência da Premier League, né? E dar mais atenção, como ele mesmo disse, aos jogadores, ao Botafogo, o que é excelente, né? E nessa mesma reunião com os jogadores, claro, aquele clima, né, que não é dos melhores, pós-eliminação, né? Ele falou do DNA do Botafogo e voltou a falar daquele discurso lá do início da SAF, do Botafogo Way, da maneira como que ele gosta de ver o Botafogo atuando. Isso aí, para bom entendedor, né, meia palavra basta, de que ele estava também extremamente decepcionado com a maneira como o Botafogo atuou diante do Palmeiras. O Botafogo, inexplicavelmente, deixou o seu adversário jogar, propor o jogo, mandar no jogo, ter as melhores situações, e só não foi uma vergonha maior, ao meu ver, e aí já são minhas palavras, porque o Palmeiras hoje não tem a sua melhor equipe. Acho que o Palmeiras já teve times melhores. Então o Botafogo, para quem vê de fora o resultado, poxa, o Botafogo perdeu por 1-0 na prorrogação, né? Então saiu de cabeça erguida. Até botei isso aqui, alguns amigos discordaram. Carlos, como assim? O Botafogo saiu de cabeça erguida? Saiu de cabeça erguida pela campanha que o Botafogo fez, se classificando dentro do grupo da morte. A gente não pode apagar isso, isso não vai ser apagado. A vitória do Botafogo contra a equipe que é considerada a melhor equipe do mundo, que é o Paris Saint-Germain. Mas, diante do Palmeiras, se não foi uma derrota acachapante, felizmente, moralmente foi muito ruim, né? O Botafogo esteve muito longe de ser o Botafogo. Outro problema também do Renato Paiva, dentro do próprio Campeonato Brasileiro e Libertadores e até a Copa do Brasil, o Botafogo vinha fazendo atuações ruins fora de casa, né? O Botafogo se garantiu praticamente com atuações no Newton Santos. E a gente sabe que uma equipe ser vencedora, o Botafogo tem que jogar bem dentro e fora de casa, né? Não foi o que a gente viu com o Renato Paiva. Então isso tudo culminou com a demissão ontem, pouco depois da meia-noite, né? Ou seja, já hoje, dia 30, o Botafogo emitiu a nota informando a demissão do Renato Paiva, aquela nota protocolar que todos conhecem, agradecendo pelos serviços prestados, agradecendo a comissão técnica e destacando justamente as classificações para as oitavas de Copa do Brasil e Libertadores e a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain. É isso, né? A vida que segue. O Botafogo retorna amanhã ao Rio de Janeiro. A reapresentação, acredito que só aconteça daqui a uma semana, na próxima segunda-feira, quer dizer, os jogadores ganham aí uma semaninha aí de folga, né? E é tempo também para o Textor tentar achar um substituto para o Renato Paiva. Não acredito que ele tenha já esse nome, mas também não acredito que ele vai demorar aquele tempo todo. Isso aí seria uma catástrofe para o Botafogo, aquele tempo todo que o Botafogo demorou no início do ano para achar o próprio Renato Paiva, né? É difícil pensar no nome agora, talvez os nomes mais cotados estejam empregados, né? Torcedor do Botafogo olhando no retrovisor pensa em Luiz Castro, está recém-empregado. Arthur Jorge, mesma coisa, enfim, ainda por cima teve aquela troca ali de farpas por parte do Textor, na verdade, né? Recentemente, antes do Mundial. Então, assim, não tem um nome que seja um favoritaço nesse momento. Pode ser que até amanhã surja alguma coisa, né? E o Botafogo tem que ser rápido. O Botafogo vai aproveitar também, focar essa janela agora de julho, né, de contratação num jogador, um ponta-direita, né, algo que o Botafogo já tinha tentado, não tinha conseguido. É a lacuna aí que se vê no elenco alvinegro. Quero que você comente aí embaixo o que você achou. Uma decisão surpreendente,
mas que eu acho que nesse momento faz sentido, porque além do prejuízo financeiro de uma não classificação no Mundial, prejuízo técnico e todo o investimento que o Botafogo fez, né, dando as melhores condições possíveis de trabalho para jogadores, né, e comissão técnica, a gente viu ruir, né, diante do Palmeiras de uma forma muito apática, como eu disse. Acho que a palavra é essa, muita gente colocando como faltou coragem, enfim, acho que é tudo isso, né, junto. O Botafogo esteve muito longe, né, do Botafogo Way que o Textor deseja, né, que seja a nossa mentalidade vencedora, né? Perdemos a mentalidade vencedora diante do Palmeiras e isso realmente é inaceitável. John Textor deu um ponto final à história do Renato Paiva no Botafogo. Comenta aí embaixo quem que é o seu favorito para substituir o Renato Paiva, o que você achou da decisão, né? Foi acertada, não foi? Acho que a maioria dos torcedores concorda que é uma mudança necessária, apesar de, né, termos tido bons momentos, como foi essa vitória contra o PSG. Tamo junto, deixa seu like, comenta aí embaixo, se inscreva no canal. Valeu, boa semana a todos.